Cristo e pedir-te a paz e a sabedoria, a força. Queremos olhar o mundo hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e puteiro, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, senão ser o bem em cada um que se encontra aqui presente. Assim seja. Que assim seja. Estarei dando continuidade na leitura do texto, onde o capítulo fala sobre Jesus, modelo e guia da humanidade. Onde o autor deixa umas palavrinhas, né, sobre o livro dos Espíritos, da questão 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus, nolo, oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou e a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, e o Espírito Divino o animava. O tema hoje é sobre a caridade possível. Todo modelo de vida exemplificado por Jesus está alicerçado na prática da caridade. Ele ensinou-nos que não basta apenas não fazer o mal, mas que é preciso fazer o bem. A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, vem reforçar essa máxima, quando asserva que, fora da caridade, não há salvação. No dizer de longe deles, os Espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. Essa parte aqui ela já fala bastante, né? Não sei se todos lembram aqui sobre o último tema que falava sobre as escolhas. E o tema em si já fala sobre a caridade possível. De todos os meios, de todas as questões que chegam até mim, onde eu tenho a oportunidade de estender a mão, de ser acolhedor, de ser uma boa pessoa, porque independente das situações que chegam até nós, a gente sempre vai saber qual que é o caminho certo, correto, honesto, sabe? Sempre vai saber quais que são as melhores tomadas de decisões mediante as escolhas de Cristo, né, para a nossa vida. Sendo ser uma pessoa mais acolhedora, um apaziguador das situações difíceis, porque a gente sabe, quando a gente convive com bastante pessoas, as indiferenças que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né, nas nossas lutas diárias, e entre elas a questão das indiferenças, que aqui na própria leitura ele vai falar mais pra frente, sobre as indiferenças que a gente tem com o próximo, ou que muitas vezes o próximo tem aquela diferença conosco, sobre ser um apaziguador dessas situações. Praticar a humildade, né? Ter dentro de nós o amor, começar sobre a caridade possível, é nos olhar com mais amor, olhar para dentro de nós com mais afeto, com mais cuidado, cuidar daquilo que está dentro de mim, aquilo que fala no meu subconsciente, no meu íntimo, no meu coração. No entanto, quando pensamos em caridade, o que vem à mente são as grandes obras, aquelas mais fora do alcance da maioria de nós. Encontramos muitos condicionantes, tanto na questão material, tempo e recursos, como na questão moral, fraquezas e imperfeições. Todavia, a caridade pode estar presente nos mínimos gestos. Estamos fazendo caridade quando silenciamos para ouvir as agruras do nosso semelhante, quando calamos para não revidar uma ofensa. Ela está presente quando não revidamos a ação indigna que nos prejudicou. Somos caridosos quando oferecemos um sorriso, um abraço,
amigo ou uma palavra de consolo ao nosso semelhante. O nosso crescimento moral, que a gente tanto busca e tanto fala, que vem, né, conosco no nosso perispírito, que vai nos acompanhar nas nossas próximas reencarnações, é o que vai estar sempre conosco, é aquele crescimento, o que eu estou fazendo de melhor para mim, porque sempre vai ser no mínimo, sempre vai ser dentro da minha casa, e aqui fala, que às vezes a gente fala em caridade pensando em grandes ações. Que bom, né? As pessoas que têm grandes posses e partilham dessas fontes através de ONGs, através de caridade, através de tantas obras que a gente sabe que tem, né? Tantos hospitais de caridade, enfim, tantas coisas que tem, tantos meios de auxílio. Só que às vezes não é tudo aquilo que eu aparento ser, tudo aquilo que eu apresento aos outros, mas sim o que vai permanecer, o que está dentro de mim, né? Que são as minhas escolhas. É fazer a caridade mesmo quando ninguém está vendo. Isso também é ser caridoso comigo mesmo. Quando eu tenho atitudes positivas, quando eu tenho atitudes do bem, quando eu dou o primeiro passo para a verdade, quando eu dou o primeiro passo na honestidade, porque isso é o que vai somar no meu perispírito, é isso que eu vou levar na minha bagagem, para minha reencarnação, se assim eu for merecedor, né, dessa conquista. Então não são os grandes feitos, né, que só ali se aparece sobre a caridade, mas sim a honestidade no nosso dia a dia, quem nós somos de verdade, as nossas possíveis escolhas, conforme foi falado na outra explanação que eu fiz aqui, que são sobre as nossas escolhas, né? O que eu estou escolhendo ser hoje, o que eu estou escolhendo fazer de bom hoje, porque a gente sabe, às vezes, vem aquela sementinha do bem, vem o nosso mentor ali, o nosso anjo da guarda, nos impulsiona a ter um ato caridoso, a ser um apaziguador, muitas vezes, daquela situação, só que a gente sabe o quanto o nosso orgulho, muitas vezes ferido, e em processo evolutivo que a gente está, isso é uma luta constante, né? Mas eu poderia fazer diferente. Mas se eu fazer diferente, eu vou parecer fraco. Isso é uma reflexão que hoje também serve até pra mim, ali, quando eu parei para estudar. Que estava com o tempo um pouco corrido, daí estava ali agora estudando, dando uma lida aqui no tema, e me veio isso, sabe? Que pra gente deixar o egoísmo de lado. Porque às vezes tu te coloca em primeiro lugar e te coloca no papel de vítima, e te colocando no papel de vítima, tu vai te colocar, a palavra já diz vítima, né? E às vezes não é por aí. É sobre fazer a caridade também. Não é sobre como o outro carnal está me vendo. É sobre o ser o correto e honesto e ser caridoso mediante a espiritualidade, mediante as escolhas de Cristo. A gente sabe, mas tá tão difícil, tá tão longe, né? Porque Cristo mesmo, através das séries e coisas, até a gente tá assistindo lá em casa The Chose, e ele fala isso. Jesus era como nós, né? Era falho, tinha suas fraquezas, tinha sua fragilidade, assim como todos nós temos. Então todos nós temos dentro de nós o poder da escolha, de fazermos diferente, de fazer a caridade através de uma oração, através de uma prece, ser caridoso com aquele irmão que muitas vezes eu não tenho maturidade suficiente ou humildade, né? Mais uma vez tirando o nosso orgulho de lado. Às vezes eu não tenho humildade para mim aceitar que as minhas indiferenças com aquela pessoa, às vezes o problema não é ela, às vezes o problema está dentro de mim. Então que eu dobro o joelho e faça a bondade através da caridade, através da oração, através da prece, através do pensamento positivo e grandioso. Ontem, naquele momento, é o melhor que eu tenho a entregar. Às vezes não é a companhia, não é o abraço, não é o toque, mas é o melhor, é aquilo que Deus nos entregou, que é o poder da fé, que é o poder da oração, né? Colocar nossa caridade em prática, igual fala aqui, não através apenas de grandes feitos, mas através da nossa oração, através da nossa empatia, do nosso respeito, que a gente tanto fala, né, sobre o respeito,
E quando essa tomada de decisão sobre o respeito, sobre a empatia, porque a gente sabe que empatia é uma palavra bem forte, que se fala sobre se colocar no lugar do outro, só que muitas vezes a gente não é tão empático o suficiente para se pôr no lugar do outro, a não ser quando a situação é comigo, eu vivencio aquela dor, eu vivencio aquela perda muitas vezes, para mim ver, né, quanto é difícil muitas vezes a dor no outro, quanto é difícil às vezes a gente lidar com pessoas que no nosso ver é difícil, às vezes tu para pensar, e como é que tá o dia desse cristão hoje em casa, como é que tá a família dele, como é que tá o filho, às vezes vínculos que a gente não convive, mas que a gente se preocupa, às vezes é um familiar que a gente quer bem, que mesmo a gente não convivendo, que a gente se preocupa com ele, fazer a caridade através do silêncio, porque muitas vezes a gente sempre consegue, ou pelo menos deveria, né, parar para refletir um pouco antes de dar a resposta árdua. Isso é uma coisa que eu posso dizer que eu trabalho dentro de mim também. O que vem é dito, é falado e muitas vezes depois explanado, não tem o que fazer. Tu já machucou, tu já feriu, tu já disse e é aquele registro que ficou, né? Então trabalhar primeiramente dentro de nós a caridade, moldar as nossas afeições, moldar o que eu estou trazendo lá da minha bagagem espiritual, lá do meu vínculos afetivos da minha família, das minhas raízes culturais, como a gente fala, né? Que aí vem ser construindo a nossa bagagem moral, de quem eu sou, o que eu estou me construindo, como eu estou me construindo e quais os passos eu estou dando para isso. Quais os exemplos que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus irmãos, para a minha família, para a minha comunidade, sobre a caridade possível. Como que eu estou ensinando o meu filho a valorizar o alimento, a valorizar a comida, a valorizar o pai, a valorizar a mãe, a valorizar os avós? Como que eu estou ensinando, como que eu estou conduzindo a minha bagagem da minha família para isso? Porque é uma responsabilidade. A caridade possível, aqui já diz, não é nada além, nada, é a caridade possível, é mediante as questões que Deus apresenta para nós, porque a gente sabe que para Jesus não precisa de luxos, é aquilo que está dentro do nosso coração, é a doçura, é o amor, é a bondade que está dentro de nós. Muitas vezes a gente se sente prejudicado, injustiçado por algumas situações. Dobra teu joelho, entrega para Deus, confia para a espiritualidade, entrega para os teus mentores para que eles façam a justiça conforme palavras, conforme encontros, conforme situações que o teu corpo carnal não se faz presente. Procurem, busquem, isso é uma coisa que a gente busca diariamente, né? Essa caridade possível está mais perto do teu anjo da guarda, mais perto da palavra de Cristo, mais perto de Jesus, mais perto de meios que te possibilitem essa intimidade com Cristo. Essa intimidade através das leituras, Hoje em dia a gente usa a tecnologia para tanta coisa, né? A inteligência artificial aí bombando na palma da nossa mão todo dia. Buscar através do versículo, uma mensagem do dia, buscar purificar a nossa mente, sabe? Filtrar, porque a gente sabe que no momento que a gente sai da porta da nossa casa, do portão da nossa casa, às vezes é difícil, às vezes tu pensa, mas eu tento, me preparo, mas gente, às vezes a gente vai ser testado. E sinal que a gente está sendo testado é porque a gente tá indo em boas escolas. Por quê? Porque eu estou me moldando. Eu creio que cada um de vocês que vem aqui procura essa mudança, essa reforma íntima. Coisa boa quando as pessoas chegam até a esse espaço por amor. Só que a gente sabe que a maioria das vezes é na dificuldade. É na hora que o coração está apertando, é depressão, é ansiedade, é estresse. Até conversando com umas pessoas esses dias sobre questões de ataque de pânico, de meu Deus, eu tô com dor de cabeça, eu tô com enxaqueca, O que é isso? Isso não deixa de ser a nossa... eu permitindo, né, os ataques espirituais. E como assim? Não, mas eu não queria isso, por que eu tô permitindo? Sim, quando eu me coloco pro lado na questão ali, a gente sabe que dias difíceis a gente tenha de se colocar
como a gente fala, a questão do vítima da situação ou do vítima da história, é quando eu tô, às vezes, destruído, sem perspectiva de ir além do que está acontecendo, sem perspectiva de enfrentar tal situação de frente. E a gente sabe que isso é difícil e que isso acontece diariamente conosco. Mas se está acontecendo, às vezes tu não tem com quem falar, tu não tem com quem conversar, e as dores mais difíceis, eu tenho certeza, é aquelas que a gente carrega no nosso íntimo. É aquela que é eu e eu, que quando eu deito ou quando eu levanto, aquela dor tá comigo, aquele peso tá comigo, aquele sentimento que me impossibilita ir além, sabe? Então, se tem alguém, enfim, aqui hoje que precisava escutar isso de alguma forma, que busca essa reforma íntima através da espiritualidade. Abra o teu evangelho do lar, em casa, no teu lugar onde tu enfrenta essa dificuldade. Se é alguma área da tua vida, se é uma estrutura da tua casa, um meio, um ponto no teu íntimo que está acontecendo isso, leva teu evangelho, vai no cantinho, vai no banheiro, respira 3 vezes, pede para o teu mentor falar contigo e abre o evangelho, mas com fé. Que eu tenho certeza que assim como eu encontro respostas ali, eu sei que cada um de vocês vai encontrar uma mensagem de Cristo para a tua situação, para a tua dor. Porque sim, todos nós enfrentamos batalhas diariamente e viemos para cá para isso, viemos para cá para nos moldarmos como pessoa, para vivermos a nossa vida hoje, sim, hoje. Mas o que eu deixei para trás em outras? O que eu não tive maturidade, que eu não tive humildade, que eu tenho que organizar agora? Que é minha responsabilidade. Ah, mas é o outro. Não. Esses dias eu estava estudando um devocional de manhã e ele falava sobre isso, né? Sobre terceirizar para o outro a responsabilidade de algo que é meu. É a minha dor, é a minha queixa, são as minhas atitudes, são as minhas permissões. E a permissão aqui sobre a caridade possível é isso. O que eu estou fazendo de mínimo? Às vezes não é nem pelo outro, às vezes eu deixo de fazer por mim. Algo que seria grandioso, algo que seria uma escolha tranquila para mim, para o meu íntimo. O que vocês hoje, parando e refletindo, estão deixando de ser caridosos com vocês mesmos? Às vezes terceirizar a tranquilidade, não escolher estar em paz, não escolher repousar, parar, pausar, porque a gente precisa disso, se reconectar com a espiritualidade, se reconectar com os nossos mensageiros, com o nosso mentor, pedir para o nosso mentor que ele nos acompanhe, que ele nos acolha, para que assim a gente consiga praticar um pouquinho da caridade possível. Como é nosso exemplo da vida, quando exercitamos o amor ao próximo, quando nos esforçamos para domar as nossas más tendências, quando efetivamente procuramos vivenciar a nossa fé, em especial fora do aconchego, do convívio daqueles que professam a mesma crença, estamos sendo caridosos. No trabalho honesto ou na oportunidade de trabalho que oferecemos, também a caridade. Quando divulgamos e vivenciamos os ensinamentos da doutrina consoladora para praticarmos a caridade, pois a verdade contida nos seus postulados oportuniza a libertação dos erros e impulsiona na direção do progresso espiritual, meta primeira de todos. Que possamos imitar o bom samaritano da parábola de Jesus, estando sempre dispostos a resgatar os nossos irmãos caídos na sarjeta do pessimismo, do derrotismo, da falta de fé, da falta de amor próprio, da falta de perdão, da incompreensão diante dos acontecimentos da vida. Façamos da nossa vida um estado permanente de amor ao próximo, materializado nessa prática sublime, lembrando sempre da caridade que devemos fazer a nós mesmos, amarmos-nos, perdoarmos-nos,
buscando, através do autoconhecimento, a nossa reforma interior. Eis a primeira e mais importante caridade que se pode praticar. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina, irradia sobre os mundos, reanima as almas como um olhar, como um sorriso do eterno. Ela se avajanta a tudo, ao sábio e ao próprio gênio, porque neste ainda há alguma coisa de orgulho. E às vezes são contestados, ou mesmo desprezados. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais fervorosos, inundando-nos com o amor. A gente sempre fala que o amor cura tudo, né? E realmente, eu acho que quando a gente para de ver as coisas com ódio, com amargor, de ver apenas o lado ruim das pessoas, o lado ruim daquela situação, e quando a gente esquece de tirar o que aquela situação quer me mostrar, o que ela quer me dizer sobre aquilo. Eu falha imensamente do jeito que sou, tinha muito disso, me colocava no papel de vítima, ou nossa, que coisa, né, que dificuldade, por quê? E daí, através dos estudos da doutrina, né, caía várias vezes, ia abrir o Evangelho para fazer o Evangelho do Lar, e caía sempre sobre para me questionar o que aquela situação queria me mostrar. E a resposta sempre vem. Quando a gente tira o orgulho do lado, tira as nossas dores, né, que a gente materializa ali nossas dores, nossas dificuldades diante de alguma situação, a resposta sempre vem. O que aquela situação quer me mostrar? Muitas vezes aquela situação que para ti é uma injustiça, que muitas vezes é uma decisão errada, mal tomada de alguém próximo a ti, de alguém que está ali contigo, que te acompanha, às vezes aquilo é uma forma da espiritualidade te mostrar e te auxiliar para te não se tornar como tais pessoas, para te não ter tal tipo de posicionamento como tais pessoas. Porque no final, se a gente parar para refletir, a nossa família, os nossos colegas, toda a comunidade em si, que hoje se faz presente à minha volta, são permissões minhas. Foram permissões de vidas passadas minhas a estar aqui hoje. Para mim romper muita coisa, que às vezes a gente não vai conseguir fazer início, né, nessa encarnação só, mas que tenhamos o amor, o olhar da caridade para dar o primeiro passo para a tomada de decisão, para pensar diferente, igual que ele fala, sobre fazer a caridade através de um sorriso, através de um abraço acolhedor. Quantas vezes a gente não tem boa afinidade com alguma pessoa, e só pelo fato, às vezes, de tu ver aquela pessoa ruim, e eu sei porque eu já convivi com muitas pessoas assim, mas a pessoa se alegra por ver o outro triste. Sabe, fulano não tá bem hoje, era assim que eu queria. Gente, não é assim, sabe? Infelizmente, aquilo que tu tá emanando de ruim pro outro, a vida é energia, nós vivemos numa constante desce e sobe de energia. Quanto mais eu transmito, emano energia ruim pro outro, isso vai refletir na minha vida pessoal, se não diretamente a mim, mas é nos meus meios que são próximos a mim, algum familiar, no meu meio material. Não pensa vocês que se a gente fala assim, mas que injustiça, fulano é assim, tá, e tá sempre bem. Será que tá sempre bem mesmo? Será que quando essa pessoa deita a cabeça no travesseiro, ela descansa? Será que quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela se sente acolhida, amada pela espiritualidade, com o coração tranquilo, com a consciência tranquila de que fez o seu melhor? E tu, às vezes, muitas vezes, te colocando no papel de vítima, não criticando o termo, a palavra vítima, mas te colocando no posicionamento de assim, fui injustiçado, sabe? Às vezes tu pode ter sentido injustiçado por tal questão,
mas quando tu deita a tua cabeça no travesseiro, tu dorme. Então, se tem lutas que tu não consegue enfrentar de frente com as tuas armaduras carnais, permite para o teu mentor, para o teu anjo da guarda, para que ele, mediante olhares, mediante o diálogo que a espiritualidade tem, muitas vezes quando a gente dorme, porque o nosso perispírito, a nossa alma, ela não dorme, ela está em constante estágio de evolução, de aprendizagem, de crescimento moral. Pede para a espiritualidade agir, trabalhar no teu íntimo quando tu não está vendo, quando tu não está ouvindo e quando tu não está no meio de determinadas rodas, de determinadas questões. Para a espiritualidade, nada é impossível. Porque tem coisas que às vezes acontecem, pessoas, mas olha, que situação que se deparou, que situação que veio parar. A espiritualidade nunca para de agir. E é uma luta constante entre, podemos chamar, entre os obsessores e os nossos auxiliadores do bem, né? Só que a diferença dos nossos obsessores é que os obsessores não precisam que eu dê para eles a permissão. É um pensamento ruim, às vezes aquela questão de reclamar de algo muito bom que eu tenho. Tenho que trabalhar, estou muito cansado, que saco, hoje eu não queria. Gente, é uma brecha, a gente não se dá de conta, eu digo por mim isso, é uma brecha que a gente dá para a espiritualidade para aquele dia de trabalho se tornar às vezes um inferno. Por quê? Porque eu não tive a maturidade de agradecer por aquele dia de trabalho que muitas vezes alguém com maiores dificuldades daria tudo para ter. Sabe? Então vamos praticar a caridade. Igual ele fala que a caridade é possível, não é transferências bancárias mirabolantes quando eu vejo um vídeo lá na rede social pedindo auxílio. Não é uma construção gigantesca, mas é a caridade possível, aquilo que eu tenho a oferecer que vem dentro do meu coração, aquilo que por mais que eu faça que seja o mínimo, são mediante as escolhas de Cristo, são mediante o que Deus faria naquela situação que eu estou. Sabe? E vamos nos permitir sair da nossa melancolia, sair da nossa zona de conforto e olhar para fora com os olhos diferentes, julgar menos, criticar menos. Mas abraçar mais, eu digo por mim, eu não sou muito do toque, eu digo para as gurias, não consigo ficar beijando, tocando, mas fazer em oração, fazer em prece, sabe? Fazer a caridade dentro da nossa casa, praticar a caridade no nosso local onde a gente convive. Todo dia, uma vez na semana ali, ter um horário marcado, um dia marcado com a espiritualidade, ter um compromisso com a espiritualidade. Porque eu quero que meu mentor, que meu anjo da guarda me acompanhe, esteja comigo, me livre do mal, da pessoa ruim, do invejoso, eu tô fazendo a minha parte. E eu tô indo no dia e horário marcado ali, falar com a espiritualidade, chamar o meu mentor, chamar meu anjo da guarda. E toda a infinita bondade da espiritualidade para entrar na minha casa. Sabe? Pedir que a espiritualidade me auxilie, porque nós somos muito falhos, muito falhos. E eu digo, por mim, a gente está praticando, a gente está estudando, a gente está recém engatinhando, sabe? Então, buscar a caridade através disso, dos pequenos hábitos, porque a espiritualidade em si são os nossos hábitos, é priorizar o evangelho, priorizar um tempinho ali para olhar uma mensagem, para colocar uma música, uma coisa que me reconecte com o meu interior, que me reconecte com as energias boas, para que assim eu tenha boas tomadas de decisões para pôr a caridade em prática, para pôr a caridade possível em prática, né? Então hoje eu queria deixar uma reflexão para vocês, que ao ir para casa, se colocar no seu local de silêncio, ao seu local de resguardo e conversar com a espiritualidade e questionar para ela qual a caridade possível que eu estou terceirizando ao outro. Qual a caridade possível de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor? E volto a falar, às vezes é uma pessoa melhor comigo mesmo, porque às vezes é muito bom eu
eu ajudo, eu auxilio o outro, e eu não me priorizo, eu não me coloco em primeiro lugar. Só que se eu estou me colocando em primeiro lugar, estou sendo uma pessoa boa comigo mesma, o que eu estou deixando de fazer ao próximo? E não esqueçam, é a caridade possível, é aquilo que eu vou fazer do fundo do meu coração. Tá? Então vamos nos colocar para refletirmos essa questão sobre as caridades possíveis que eu estou terceirizando aos outros. Vamos chamar a Dona Keire para encerrar. Agradeço a paciência de vocês, a disponibilidade de estarem aqui. Que tenhamos uma boa semana. Vamos agradecer aos benfeitores desta casa mais uma vez. Nosso Pai Celestial, neste momento, que abaixo minha cabeça para agradecer todas as bênçãos que tem nos dado. E peço, Pai, que ponha a tua mão sagrada em cada irmão que se encontra aqui presente. Quero deixar tudo isso em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós